Vamos lá. Tentativa 242. Fala aí, pessoal. Bem-vindos ao canal Dicas de TI do Pasquale. E desculpa que eu tava arrumando minha tela aqui. Eu sou o Leonardo Pasquale. Espero que vocês curtam esse vídeo. Eu tô dando risada aqui porque é o seguinte. Eu achei que esse vídeo seria muito mais fácil, porque é algo que eu vivo há muitos anos. E, cara, eu já tô na terceira tentativa de fazer esse vídeo. Se vocês estão vendo, é porque eu acho que ele deu minimamente certo, tá? Eu tava terminando ele agora e falei, pô, mas não tá legal essas explicações. E vocês vão entender porque existe um leve conflito de interesse e eu quero ser justo e pôr todas as coisas certinhas. Quando eu falo um leve conflito de interesse, eu quero dizer o seguinte, bom, como alguns de vocês sabem, eu sou o dono da Pasquale Solution, uma consultoria de TI, e é óbvio, nós também oferecemos serviços e tá dentro desses 3 modelos que eu vou explicar para vocês, e é óbvio que eu acredito muito nesse modelo nosso e acabo puxando a sardinha demais. Eu não quero fazer isso, né? Eu quero ser o mais justo possível, né? Para você ter informação na sua mão e decidir o que fazer e como fazer. Porque eu imagino o seguinte, esse vídeo, ele serve para qualquer um que está na área de tecnologia, obviamente, mas especificamente também para você que tem o seu projeto pronto, desenhado, né? Você precisa desenvolver um sistema, um aplicativo, né? O seu software, um sistema na web, né? Aliás, gente, quando eu falo software, desenvolvimento de projetos de software, desenvolvimento de software, eu englobo tudo isso, tá? Caso alguém não tinha entendido ainda, eu englobo aplicativo, sistema web, desktop, automação industrial, tudo para mim é software. Bom, ok. E eu sei que se você não vivencia muito essa área de desenvolvimento de sistemas e de software, pode ficar muito confuso. Qual modelo eu seguir? Como é que eu contrato agora a mão de obra? É muito louco, né? Inclusive assim, e eu vou explicar melhor sobre isso, que é sobre a escassez da área, a gente tem uma piadinha, nem uma piadinha, mas a gente tem aqui, a gente sempre brinca que é o seguinte, essa é a única área em que o cliente ele tem o tempo para desenvolver o sistema, ele tem o projeto já desenhado, tem o dinheiro, só não tem a mão de obra, né? Porque é uma mão de obra escassa. Bom, vamos lá. Antes de eu listar esses 3 modos de contratação que vocês possuem para contratar a mão de obra especializados, programadores, desenvolvedores, arquitetos, gerentes de projetos e tal, eu preciso pontuar o seguinte, o que permeia justamente a nossa área, né? Porque acho que aí explica melhor as dificuldades e desafios que existem. Primeiro, a escassez, que é o que eu estava falando agora, né? Existe uma escassez de profissionais especializados. E não é só no Brasil, tá? Que as pessoas tendem a pensar, o resto do mundo tá tranquilo, é o Brasil que não especializa ninguém. Não, não é verdade. Claro, a gente precisa de cada vez mais especialistas. Inclusive, essa é uma das minhas missões aqui. Mas o mundo todo carece de mais profissionais. Não à toa, eu falei aqui no card sobre a nossa necessidade de exportar serviços. Porque o primeiro mundo está contratando do mundo inteiro. Porque falta também profissionais dos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, tá todo mundo meio que compartilhando mão de obra e tal para poder dar conta de todos os projetos que tem, tá? Então, a mão de obra é escassa. Ok, outra questão. A característica pontual dos projetos de software também fazem muita diferença na hora que você precisa contratar, tá? Porque, pense, você tem os trabalhadores nessa área, né? As pequenas empresinhas, os prestadores de serviço, os caras que querem trabalhar diretamente por uma empresa. Então, assim, tem essa característica muito pontual e que ela sempre foi determinante na área, tá? Bom, então vamos lá. Ok, inclusive, um ponto polêmico aqui da esfera trabalhista, isso é um dos grandes motivos para a questão pontual que a modalidade de contratação PJ foi largamente, amplamente utilizada e dentro da área de sistemas, por causa da característica dinâmica e pontual dos projetos. Aí entra também uma questão mega importante que é a própria característica dos profissionais, que diante de diversos projetos que tem por aí, preferem manter uma certa independência e liberdade, e assim vai.
Bom, vamos lá. Então, tendo isso em mente, eu vou falar agora para vocês aqui desses 3 modelos que são os mais clássicos e que podem ter pequenas variações, mas vou falar assim a grosso modo como eles funcionam para que você possa ter a melhor decisão na mão. Ok, vamos lá. A primeira maneira de você... aliás, um recado. Eu vou falar de cada um desses modelos e também citar o que eu acho positivo e o que eu acho negativo. Posso ir voltar no negativo e no positivo, mas eu vou falar sobre o que tem em cada modelo. Então vamos lá, sem mais enrolação. O primeiro modelo, qual é? É o modelo clássico. Você contratar diretamente o profissional. Seja ali como um CLT, caso para você faça sentido, para o profissional faça sentido, seja um PJ, mas contratar diretamente ele. Isso daí é muito bom. Você vai gastar menos, você não vai ter um intermediário, fica legal, bacana. O que pode ser negativo nisso daí? Lidar diretamente com os profissionais, vamos supor, não é incomum a gente ouvir aqui histórias, eu não tinha muito dinheiro para o projeto, eu contratei um freela e tal, nananã, e agora o cara sumiu e me deixou com a bucha na mão. Isso é muito comum. Tá? Eu escuto isso faz 20 anos e continuo escutando. Tá? O barato às vezes sai caro. Não estou dizendo que é uma regra, mas acontece demais também. Então isso é um ponto negativo quando você contrata diretamente. Tá? A não ser que você esteja contratando, precisando de toda a sua equipe ali fixa para você vai manter depois do projeto para manutenção. O problema é que nem sempre é assim. Mais uma vez, nós temos um projeto pontual. Você tem um projeto que você vai precisar de 6, 5 programadores, mais gerente de projeto. Quando ele acaba, você precisa manter na equipe só uma equipe para manutenção, para algumas coisinhas e tal. Só depois você vai fazer um novo projeto para nova versão e tal. Então você vai precisar manter dos 5, 6 que tinham inicialmente, 1, 2 caras. Então, isso é um complicômetro, tá? Então, o ponto negativo é que você só tem você. Você não tem nenhuma empresa intermediando e garantindo que as coisas que você contratou irão acontecer, tá? E não só isso. Quando eu falo garantir, e você vai entender, eu não falo só do ponto de vista da execução ou do término dos projetos, mas garantir a disponibilidade profissional. Veja, quando você contrata diretamente, você tem que buscar o profissional. E como é escasso esse mercado, não vai ser fácil para você que não vivencia o recrutamento de programadores, desenvolvedores, você vai ver que doideira que é. Você não tem o profissional, você não consegue. Toda hora que você acha que tem um cara minimamente, deu 2 dias que você pensou, o cara já está contratado, está fazendo outro projeto. Você não, já perdeu o cara. E assim vai. E é aí que muitos clientes, por exemplo, que aqui na Pasquale, aparecem e falam, eu não consigo contratar. Você consegue me ajudar? E sim, nós conseguimos. Mas eu já chego no nosso modelo e vou falar. Não quero ficar fazendo propaganda, cara. Eu quero que você entenda os prós e os contras, tá? Se você, contratou uns caras legais que estejam também a fim de ficar na sua empresa, né? Porque tem isso. Como a área é muito dinâmica, sempre existe um mindset dos desenvolvedores, de boa parte, que o cara quer melhorar, quer trabalhar com outras tecnologias, mudar constantemente, quer trabalhar em outros tipos de negócio, não só um específico como pode ser o seu. Né? Pode ser muito legal o seu para você, mas o programador nem sempre ele tem essa relação tão próxima com o negócio como você vai ter, e ele nem quer ter. O negócio dele é desenvolvimento de sistemas, para todos os tipos de sistemas. Seja uma startup que fala de vinho, lembrei agora uma, seja uma startup na área financeira, para ele não importa, ele quer trabalhar com todo esse tipo de projetos, só que você só oferece um tipo. Entende? E como o mercado demanda muita gente, existe essa carência, ele vai acabar saindo, né? Ele vai ter a faca e o queijo na mão, tá? Inclusive eu falo mais ou menos sobre esse tipo de relação aqui no card, no nosso vídeo sobre programadores e empregadores, uma treta que existe, mas que dá para ser resolvida. Aliás, eu não sei se eu já apontei esse card desse vídeo, mas esse vídeo é muito importante. Então, assim, pense bem, existem os prós e os contras de contratar diretamente, tá? Não é muito comum no mercado, a não ser que você tenha certeza que tem um projeto para aquele cara por muito tempo ali. Senão fica difícil convencer, além de ser já difícil por si só encontrar, tá? Beleza. Segunda maneira,
Segunda maneira são as fábricas de software. Eu considero já um pouco mais seguro, porém caro, tá? O que acontece? Quando você contrata uma fábrica de software, isso é um dos modelos o mais comum, você vai transferir o risco do seu projeto todo para a fábrica de software. Olha que legal. Você vai fechar um contrato com eles, meu projeto é isso, meu sistema vai ter que ser assim, o prazo acordado então vai ser esse e vai custar tanto. Nada disso muda mais. Isso é joia, beleza, né? Vai ser legal. O problema está no seguinte, se o cara te cobrar pouco e você ficar super feliz, falar, nossa, valeu a pena, tá pouco, ele provavelmente topou, mas no fim depois ele não vai aguentar tocar o projeto todo, vai ficar caro para ele também, e aí você corre o risco dele abandonar também e vocês entrarem numa briga até judicial. Isso não é incomum, acontece muito. Aliás, você que está vendo aí já deve ter tido problema parecido ou ficado sabendo um problema parecido. Dessas tretas e tal, que eles não me entregaram como eu queria, o projeto não está completo, eles não querem dar continuidade. O que acontece? O cara foi lá, você deu uma especificação para ele até que razoável, mas ela também não é muito detalhada, certo? No meio do projeto foi surgindo uma coisinha ou outra, que aí o cara faz, ajuda, porque também não dá, né? Só que a coisa foi acumulando, de repente houveram entendimentos novos durante o projeto, que aí você começa já a colocar, não, mas isso daí é meio óbvio, se não está escrito pro cara não é óbvio, aí passa por cima, e aí vai indo, né? E aí o que acontece? Você não tem um projeto que você quer, e o cara também não vai te entregar, porque ele já gastou todo o dinheiro dele, já acabou a margem, então imagina. Fica uma relação meio ruim para os dois, né? Como eu falei, dá para dar certo e tem várias fábricas boas, só que você vai se deparar com um problemão, que dependendo do seu projeto pode não ser um problemão, que é o custo, tá? O seu investimento pode ser muito alto, por quê? Porque a fábrica, por causa dessa característica em que a responsabilidade é toda deles, da entrega, do tempo de entrega, de como as funcionalidades têm que estar, nananã, ele vai embutir no preço toda a gordura que cubra esse risco dele, tá? Então aí você já vai pagar tipo 4 vezes mais do que você contrataria um cara diretamente, como o primeiro modelo que eu falei, né? Mas o projeto vai rolar. E se é um projeto cujo objetivo financeiro de retorno e tal é imenso, existe uma grande oportunidade no mercado e tal, vale a pena. Você não vai correr risco, né? Contratou uma empresa boa, que você tem uma referência que eles entregam todos os projetos, vai pagar bastante, mas vai ter o seu sistema. Então, pode ser algo muito bom. Mas veja, tome cuidado com isso. Mais uma vez, o barato pode ficar caro. Pegou uma empresa dessa e o preço ficou meio que igual, contratar um cara diretamente, ou mesmo só o dobro, fica esperto. Provavelmente eles não vão conseguir entregar. Ou vão entregar algo que você não queria. E tem uma questão, hein? Quando você, hoje em dia principalmente, tá? Eu não quero ficar estendendo tanto nos vídeos, mas acaba estendendo. Antigamente, 10, 15, 20 anos atrás, era mais comum você ir lá, ter a necessidade de um sistema específico para sua empresa, seja para um produto seu, seja para uma necessidade interna na empresa e tal. Os analistas de sistemas foram lá, levantaram requisitos, o pessoal modelou todo o sistema, desenhou, tal, caso de uso, reuniões, todo mundo já, tá desenhado o sistema. Legal. Vai funcionar, se desenvolverem certinho como a gente está pondo aqui, ele vai ser perfeito, vai reduzir custo, vai ajudar a alavancar a empresa, beleza, tudo mais. Isso funcionava melhor há 10, 15, 20 anos atrás, porque o mercado era mais lento nas suas dinâmicas, né? Na sua mudança de visões e tal. Hoje, cara, o mercado muda a cada 3 meses. Então, um requisito, uma funcionalidade que era importante para você há 2, 3 meses atrás, ela já pode ser irrelevante. Ou pode surgir algo que você não tinha previsto. Então, percebe, quando você usa da fábrica, já com tudo fechado, você pode ficar vendido, às vezes, com coisa, pagando coisas que já nem é mais então interessante e deixando de pagar coisas que você precisaria ter e que não vai ter porque você não previu anteriormente, até porque não era uma coisa normal, né? Não era uma coisa que você achou que ia precisar no seu projeto. Então,
tem essas questões. É claro, e eu preciso fazer justiça aqui, que existem outros modelos na fábrica em que você contrata algo dinâmico. Ah, é variável. Ah, não, o projeto pode mudar e tal. Sim, só que também vai ficar caro. E aí entra numa coisa parecida que é o terceiro modelo, em que as coisas são mais abertas e mais livres para que possam ser mudadas e tudo mais. E esse é o terceiro modelo que eu vou falar agora, que é o modelo que a Pasquale tem, tá? E claro, tem os pontos negativos também, tá? Primeiro, vou deixar bem claro, tem, eu vou falar sobre eles, porque não é isso, gente, não existe almoço grátis, né? E tudo tem um ponto positivo, tem um lado positivo e um lado negativo. A questão é a gente pesar o que tem mais lado negativo e o que tem mais possibilidade positiva, e vice-versa, né? Pô, se num modelo eu tenho um risco muito grande, vale a pena? Tem que pensar isso. Então vamos lá, qual que é o terceiro modelo? O terceiro modelo é você contratar uma consultoria de TI, né, em que ela vai fazer o body shop dos profissionais para você, ou a alocação, ou o outsourcing dos profissionais para você. E o que é isso? Primeiro, e isso daí não é hunting, tá? Eu não estou pondo como modelo aqui o hunting. O hunting talvez poderia estar incluso no primeiro modelo de contratação direta, que é o hunting, que é o cara encontra um profissional para você, você paga uma taxa para ele e o cara fica seu e acabou. Então você podia incluir o hunting no primeiro modelo. A consultoria de TI, o outsourcing, a alocação, o body shop, o que a Pasquale faz, por exemplo, é a alocação. Eu vou terceirizar a mão de obra para você. E como é que funciona isso daí? Você vai ter o mesmo trabalho do hunting de encontrar os profissionais, o que já é uma dificuldade enorme, como eu já mencionei para vocês, né? É escasso. Então, uma consultoria de TI, ela contrata todo dia, né? Todo dia ela está contratando mais de um cara. Então, ela tem essa rede de relacionamentos gigante com os desenvolvedores, programadores, todo o pessoal de tecnologia. Então, para ela é muito fácil, né? Aquilo que você está ali sofrendo para encontrar, ela tem todo dia, se for uma consultoria boa, é claro, né? Então, tem que levar em consideração esse lado, tá? De encontrar os profissionais. Ok, isso daí você também poderia ter no hunting. O problema é que o hunting, em geral, são empresas menores. E às vezes ela não tem a mesma capacidade que uma consultoria de TI, que é maior, e investiu e investe mais nessa parte de recrutamento, tá? Tem isso. Fora o relacionamento da consultoria de TI que faz a alocação, como nós, é muito maior com os profissionais do que uma empresa que só faz o hunting. Ah, pô, te apresentei lá e tal. Não existe aquele relacionamento diário que a consultoria tem, certo? Beleza. Então, esse é um lado positivo muito importante que vocês têm que levar em consideração. Tá bom. O que pode ser considerado o lado negativo? A consultoria não vende o projeto para você como uma fábrica, né? A consultoria, ela não se responsabiliza necessariamente pelos objetivos de negócio que o seu projeto de software vai ter. Aí você vai falar, pô, mas aí é muito injusto, não sei o quê, o risco é meu. Sim, o risco é seu. Só que a consultoria também não vai cobrar a mesma margem que a fábrica. Entende? Ela vai te oferecer a gestão administrativa e de recursos humanos, quando for aplicável para cada recurso que ela vai pôr para você, certo? Só que ela vai compartilhar. Ela não vai gerenciar o seu projeto. Porque veja, cara, imagina o seguinte, mesmo numa fábrica, né? Cara, as empresas têm objetivos de negócio com seus produtos muito distintos. Você imagina cada empresa ter que ficar responsável por 80, 100, 200, 300 mil negócios diferentes? Nunca vai dar bom, sabe? O negócio é de cada cliente, então o melhor é que fique na mão dele a responsabilidade pelos objetivos. Qual que é a responsabilidade da consultoria? Entregar um cara que esteja dentro daquilo. Esteja dentro daquilo que você precisa. Ah, mas às vezes não dá certo. Não dá. Mas a consultoria vai lá e substitui rapidamente. Muitas vezes ela nem te cobra aquele pequeno período que foi identificado que o cara não foi bem. Entendeu? Outra coisa importantíssima. Por que isso acaba sendo bom? Você tem uma coisa hoje que é o desenvolvimento ágil, que foi criado, olha a grande diferença. Quando começou a popularizar a questão de software no mundo, a engenharia de software emprestou vários métodos de várias outras áreas que já existiam, até de fábricas e tal, para os seus projetos de software. E aí adaptaram. Hoje,
ao longo dos anos foi passando, as coisas foram melhorando, foram criados sistemas ágeis para engenharia de software, que inclusive agora outras áreas estão emprestando. E eu não vou entrar muito aqui na questão de explicar como funcionam as metodologias ágeis. Eu já tenho até um vídeo que eu falo aqui, tá aqui no card, um vídeo antigo, talvez eu faça um vídeo novo, mas por enquanto tem esse, você pode ver. Mas o que acontece? A metodologia ágil, ela engloba essa característica de mudança que a gente tem no mercado hoje. Então, quando você contrata uma consultoria como a Pasquale, ou como várias outras que tem por aí, muito boas, não vou citar o nome, que eu não quero que ninguém fique bravo, sei lá, né? Melhor não citar, mas tem várias outras aí muito boas também, eu sou honesto para poder dizer isso. Inclusive, a Pasquale foi inspirada em consultorias que eu trabalhei enquanto, né, eu não era dono da Pasquale, como consultor, programador, e por isso eu fiz a minha. Claro, tentando melhorar algumas coisas que eu via como enganos dessas consultorias, mas são muito boas, tá? E entregam o que precisa. Então, o que acontece? Quando você contrata a consultoria e ela vai te prover a mão de obra e tal, você está levando em consideração essa questão ágil, que os projetos estão mudando, tá? Ah, mas vocês não vão cuidar caso o cara não entregue? Veja, na metodologia ágil, você está verificando o seu projeto semanalmente, se não diariamente. Tá? E aí tem essa questão dos sprints, que você tem uma entrega a cada 2, 3, 4 semanas. Então o projeto é verificado a todo tempo. Se existe algo que não está funcionando, ele é identificado ali na cara. Você não vai pagar e acordar um valor de projeto inteiro para depois perceber que deu problema. Você identifica os problemas, porque existem problemas. Óbvio que existe problema no tipo desse modelo que você contrata a locação, ou contratação direta, ou a fábrica. A questão é qual que é o nível do problema que pode te gerar. Você tem que reduzir esse dano. E eu acredito firmemente, obviamente, senão não teria minha empresa, que o nosso modelo é o que oferece menos risco, né? Mesmo a gente não se responsabilizando pelo objetivo de negócio. Mas no fim, eu me responsabilizo pela mão de obra, por encontrar essa mão de obra, por ceder equipamento para esses profissionais, por acompanhar diariamente no ponto de vista operacional, se eles estão de verdade trabalhando com afinco no projeto dos meus clientes, de vocês, entende? Então, a consultoria, ela vale a pena por isso. E o preço? Cara, ele é uma fração que não chega nem a ser o dobro do que você contrataria diretamente um cara lá no primeiro modelo. Então, assim, você vê, ele é um meio termo entre um modelo e o outro. E te dá mais liberdade, né? Eu não preciso saber que o seu projeto duraria 2, 3 anos e tal. Você gerencia o seu projeto. É o seu objetivo de negócio. E se você, de repente, decidir ali durante 3 meses de projeto, que as coisas não decidirem, você verificou que as coisas mudaram, que coisas que você previu você não vai precisar mais, e que você precisa de coisas novas, a consultoria não vai falar nada, né? Você tem essa liberdade, né? Se você decidir que, pô, já estou satisfeito com o projeto aqui, com 3, 4 meses, achei que ia durar 9 meses, ia ficar muito mais caro, mas, pô, não, essa primeira versão aqui é boa pra gente, vamos parar o projeto. Parou o projeto. Pelo menos na nossa consultoria, você vai ter que avisar aí com 30 dias de antecedência e fim. Né? Tem isso também do contrato, claro, né? Agora, quando você contrata numa fábrica, é isso. Pode ser muito bom, é o que eu falei. Fábrica boa, você vai ter exatamente aquilo que você comprou e tal. Mas e se tudo muda? Se não faz mais, como é que você acorda isso? Fica sempre aquela coisa chata, né? Dá para trocar? Aí o cara vai falar, pô, mas eu já aloquei o recurso para isso, eu já estimei pensando nisso, agora você quer trocar as coisas. Então, trabalhando com o body shop, com a alocação, você não vai ter esse tipo de problema, tá? Você está livre, tá? E onde a gente entra? Na gestão operacional do dia a dia desses profissionais, encontrar os profissionais, o que é algo completamente difícil, porque a gente tem essa rede de relacionamentos. Veja a consultoria como um hub, uma centralizadora de mão de obra especializada. E esse hub é fundamental, tá? Que é como eu falei lá no início do vídeo. Aqui, nessa nossa área, você tem o tempo, você tem a grana, você tem o projeto desenhado, mas você não tem um profissional. E aí quando você trabalha com uma consultoria como a nossa ou qualquer outra, o pessoal tem um profissional, a gente tem um profissional.
entende? E aí você vai ter esse parceiro que vai te ceder. E, cara, você não teria mesmo que ter acesso tão fácil a esse profissional, porque não é o seu negócio. Seu negócio é o vinho, seu negócio é o seu aplicativo financeiro, ou de cartão, não importa, sabe? Seu negócio não é a busca de profissionais. E como é escasso, fica difícil mesmo. Mas é por isso que uma empresa como a nossa existe, pela disponibilidade dos profissionais, tá? Quando você contrata uma empresa como nós, você está garantindo que eu vou ter a disponibilidade muito rápida dos profissionais que eu preciso, tá? E garantindo também que se um profissional não performa, não vai bem, ele será trocado, né? Muitas vezes, quando isso é identificado em pouquíssimo tempo, a consultoria não vai te cobrar por aquele período. Agora, você também tem que ser responsável, né? Você fica com 4, 5 meses o cara lá, para depois falar, ele não me entregou nada. Você tá maluco? O cara tá 4, 5 meses aí fazendo o quê? Era a sua responsabilidade gerenciar o que você tá passando para ele, né? Os seus objetivos de negócio. Você precisa usar a mão de obra de maneira inteligente também. Mas é claro que aí a consultoria também entra sempre para identificar e falar sobre isso. Falar, olha, tá vendo aí? Acompanhar como é que tá aí no projeto. Porque tem isso, né? A gente também vai ajudar sempre e dar dicas importantes de como você pode tocar o seu projeto para ter sucesso. Afinal, a gente lida com muitos outros clientes com projetos de software, grande maioria com muito sucesso, então a gente tem como exemplificar e na prática falar, olha, é melhor usar esse método, faz assim, faz assado. Então é assim, tá, que a consultoria vai funcionar. Também prestando uma consultoria de como o seu projeto pode dar certo. Entende? Valeu? Nossa, ficou um vídeo muito longo, eu vou tentar dar uma editada monstra nesse vídeo. Mas é basicamente isso. Espero ter explicado esses 3 modelos. No fim, cara, é claro que eu acabo falando mais sobre esse nosso modelo do outsourcing, da alocação, né, o body shop de TI. Mas é o modelo que a gente acredita. Mas eu falei sobre os outros 2 e você pode pesar. E os outros 2 podem dar certo e dão certo. Só tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu, na minha visão, humilde visão, minha opinião, eu acho que existem mais riscos, né? Mas aí vai de você fazer a sua opção e pesar os seus riscos. Tá bom? Um abraço, obrigado por ter acompanhado até aqui, tamo junto. Tchau!